Olá então para todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Manhãs com Alma, edição para este sábado, 4 de maio. Hoje estamos aqui com um dia maravilhoso. Olá Susana, bom dia. Bom dia, Marta. Olá, nossos ouvintes também. É verdade, hoje temos assim, parece que vamos ter temperaturas de verão, não é? Portanto, agora para o fim de semana bom. é mesmo para nós aproveitarmos ao máximo o dia de hoje e o dia da manhã. Uma praiazinha sabe sempre muito bem. Se sabe, a vitamina D é para a gente esticar aqui o esqueleto. Hoje nós vamos falar aqui de um tema que eu, por acaso, quando vi ontem que tu colocaste, queríamos falar hoje, gostei. Porque é uma coisa que eu gosto. E posso dizer que eu já falei sobre este tema nas minhas redes sociais. Mas esta semana recebi uma mensagem de uma seguidora da minha página de gostos a fazer referência que se poderia dar opinião, coisa que está aberta para todos os ouvintes que queiram enviar as suas ideias e as suas opiniões, que gostaria que abordássemos este tema, porque eu tenho algumas dúvidas e para ela é algo que lhe faria muito sentido. Porque não? Embora já tenham falado nas redes sociais, aqui na rádio, não me recordo de ter falado muito. Está aqui abordamos assim por alto a possibilidade de falarmos disso. Prontos. E lá está, então foi como eu lhe disse, eu estou sempre receptiva para as opiniões e até acabam por me ajudar, porque os temas são tantos e tão variados que muitas vezes, como eu te costumo dizer, dá-me a branca e o que é que eu vou escolher para esta semana nós falarmos. E realmente o tema escolhido para esta semana é os incensos e eu acredito que para muitos dos nossos ouvintes, para além da curiosidade, existem muitas dúvidas em relação aos incensos. E como é um tema que te faz sentido também, portanto, depois podes colocar também as tuas dúvidas. Claro. E acho que os nossos ouvintes podem ligar para aqui se também tiverem dúvidas ou que queiram perceber um pouco mais sobre os incensos. Os incensos já existem na humanidade desde sempre. A gente, se for analisar e ver até filmes e tudo, já muito antes de Cristo e tudo, principalmente na parte do Egito, os incensos eram utilizados das mais diversas formas, mas principalmente muito associado ao contexto dos rituais. Os sacerdotes que iam aos templos acender os incensos lá para o Deus, não sei das qual, o Deus Ra, o Deus Horus e por aí adiante. Era uma forma de eles se conectarem com aquelas suas divindades. As próprias sacerdotisas, nos templos delas, dentro das oferendas que elas acabavam por fazer, elas aplicavam muito os incensos. Claro que os incensos naquela altura eram muito diferentes dos incensos que nós atualmente temos disponíveis, mas é a forma que eles encontravam para se conectar com as divindades superiores. E nós, hoje em dia, de certa forma, ainda fazemos um bocadinho isso. Quando nós acendemos um incenso, para além do cheirinho que ele acaba por dar, porque há pessoas que acendem pura e simplesmente para tirar o cheirinho, não é? Principalmente quando fazem algum tipo de cozinhados em que a casa fique com aquele odor, acabam por acender. Mas o poder do incenso acaba por ser muito mais forte do que só o cheirinho que acaba por dar no ar. E a verdade é que ele, desde os primórdios dos tempos, tem vindo a ser associado muito à parte espiritual e à conexão com as divindades superiores. O que é que acontece? O que é o incenso, no fundo? Sabes o que é? Não faço ideia. Agora quero ouvir da tua boca a explicação. Os incensos, embora eles agora sejam produzidos de uma maneira diferente e são muito raros aqueles que são manuais, artesanais, são muito raros, e mesmo aqueles que nós possamos comprar em determinadas feiras a dizer que são feitos à mão e que são não sei o que, não sei o que mais, não é bem assim. E é importante, tu quando vês aquelas, porque os incensos há em varetas e há em cones. Que é mais as varetas. Eu conhecia mais as varetas, só conhecia em cones depois de tu me há em varetas, há em cones e há em barras. São, pelo menos assim, que eu me recordo, acho que não estou esquecendo nenhuma, são as três formas em que os incensos se apresentam. E hoje em dia, a maneira como eles são feitos, os incensos nada mais é do que um conjunto de ervas prensado, trabalhado depois com uma certa resina para dar o efeito de combustão, não é? Para depois trabalhar. No fundo, são as ervas, nós já falámos disso nas plantas, não é? São as ervas que estão ali concentradas, prensadas, que quando nós acendemos um incenso, fazem depois a sua função. O que acontece hoje em dia
é muito importante que quando nós vamos comprar um incenso, vejamos a qualidade do incenso. Não falta por aí incensos à venda. Em qualquer sítio, em qualquer sítio, tu vês incensos de tudo e de mais alguma coisa, certo? Só que, repara, há uns que quando... E vamos falar nos de vareta, que são os mais conhecidos. Porque os de cone e os de barras tu encontras mais nas casas de especialidade, nas casas místicas. Os de vareta tu encontras a potes. Mas se tu comprares uma caixinha de incensos numa casa dessas viradas esquina e numa casa mística, por exemplo, não quer dizer que tu também não encontres, mas numa casa mística, tu vais ver como uma vareta preta. Não sei se já compraste algum que tenha vareta mais preta, mais escura. Acho que sim. E depois há outras que têm a vareta mais clara, tipo um castanho. Não sei se tu alguma vez te apercebeste dessa diferença, ou se os nossos ouvintes se aperceberam dessa diferença. Quando comprarem incensos, estejam atentos, porque dentro do de vareta, há uns que se apresentam com uma cor mais preta e outros que se apresentam com uma cor mais clara, mais um castanho. Eles são diferentes. Tudo na caixinha até disse, que é um incenso para o olho gordo, ou para a abertura de caminho, seja lá do que for. E nós já vamos falar sobre isso. Mas o facto de ele ser preto e o facto de ele ser mais castanho faz aqui diferenças. Logo, na composição dele e depois também, não só na parte espiritual, na ação que ele tem a nível espiritual, mas também na ação física, porque tu estás a acender um produto que entra em combustão e que te liberta um fumo que tu vais respirar. Exatamente. Certo? Era isso que eu ia te questionar. Porque as pessoas também esquecem-se disso. Tu estás a acender um incenso em casa, num ambiente, se calhar às vezes ambiente fechado, não é? Queres acender e estás ali a respirar. Tu levas com aquilo tudo, entra para dentro. Não se faz mal, exato. Esses pretos, ou esses mais escuros, têm muita base de carvão. E a composição dele acaba por ser uma composição mais tóxica. Os mais claros são mais puros, se é que se pode dizer desta forma, percebes? Portanto, ao comprar, ao adquirir o incenso, optem sempre os de vareta, os de vareta são aqueles que se apresentam mais com esta diferença, tá bem? Os de vareta, optem sempre pelos mais claros. Porque eles acabam... Se bem que há os de vareta com cores. Também há. Esses são corantes, que acabam por ter e... Quando vais comprar vermelho, amarelo. Pelo cheirinho, não é? Não diz que é para o que é, não é? Diz incenso disto, incenso daquilo. Esse normalmente, quando tu vês esses, vês um pouco com aquela publicidade de que são incensos artesanais. E tu vês muito isso em feiras. Eu ando pelas feiras medievais e eu vejo muito a venderem esse tipo de produto. Tu vês muitos incensos aí a serem vendidos como incensos feitos à mão, 100% naturais e tatatel. Não posso dizer que seja bem assim, até porque, repara, um incenso que é feito à mão, um incenso tradicional, não estamos errados e a rádio peca porque não dá para mostrar. Eu também não tinha aqui para mostrar, mas o incenso natural, feito artesanalmente, fica com aquela perfeição. Sim, tão direitinho, não é? Com aquela grossura, mesma grossura, todos iguais, dentro de um... Tu olhas para um montinho de incensos... Há de ser um sistema muito já mecanizado, tem que ser, não é? Mas é uma produção em máquinas, não uma produção artesanal. Então não é não é um 100% natural. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. E acabam, pois, porque um incenso natural, o efeito de combustão, não existe tanto como existe nos incensos normais. Porque um incenso que é feito artesanalmente, a combustão dele não funciona da mesma forma como a combustão de um incenso que nós compramos. Por isso, isto só para os ouvintes perceberem que há diferenças. Não quer dizer que perde cá a força espiritual que se dá quando se adquire um ou quando se adquire o outro. Aqui o importante é que os nossos ouvintes tenham noção de que, se puderem escolher, escolham sempre mais pelos mais claros. Os mais claros não têm tanto o carvão. E os componentes do carvão, que depois, porque o carvão é que vai dar a combustão e que depois entra nas partículas do fumo, e nós ao respirar estamos a inalar isso para dentro dos nossos pulmões. Então optem sempre mais pelos mais claros, ou então pelos de cone, que são mais puros também, ou os tais de barrinha também. Estes de barrinha, os nossos ouvintes encontram muito como sendo chamados defumadores.
Não sei se tu já vistes. São Não. caixinhas retangulares, normalmente, em que se apresentam e que diz defumadouro para o olho gordo, defumadouro para a limpeza espiritual, defumadouro para a abertura de caminhos. Normalmente apresentam-se com esses nomes. Um incenso não exerce a função de uma defumação, nem lá para a beira. E eu costumo dizer muito aplicar muito esta analogia. Nós mulheres temos o hábito de nos maquiar, certo? E nós chegamos à noite, lavamos a carinha, e quando lavamos a cara e olhamos ao espelho, aparentemente a base foi a vida, certo? Só que se pegarmos num desmaquilhante e passarmos com algodão, sai uma data de base ainda. Então, estava limpa ou não estava limpa a cara? Claro. Certo? A função é a mesma. Quando nós dizemos, eu acendi, fiz uma defumação. Acontece muito isso com os meus clientes. Fiz uma defumação. Como é que fez a defumação? Eu comprei aquela caixinha dos um defumador que tem aqueles conezinhos ou aquelas barrinhas e acendi lá por casa e não sei o que, não sei o que mais. Isso não é uma defumação. Isso é acender um incenso, como acende os de vareta, como acende outro incenso qualquer. Não tem o poder da defumação. Harmoniza, purifica, equilibra no momento as energias, mas não remove as energias profundas que existem naquele espaço. É essa situação. É eu lavar a cara, mas não estou a tirar o lixo todo. É a mesma força. Porque as pessoas têm muito essa ideia que o comprar essas tais barrinhas e porque dizem que é um defumadouro que exerce a função de uma defumação. Não exerce a função de uma defumação. E está muito longe de espiritualmente ou energeticamente ter essa ação de limpeza. Agora, os incensos são extremamente importantes para o nosso dia a dia. E quanto mais naturais eles forem, melhor são para nós. E nós falamos nos incensos, nestes que se compram de vareta, de cones ou de barras, que já estão prontos e que são muito fáceis, porque chegas ali com o fósforo, com o isqueiro, acendes, pões lá na coisinha e ele fica ali a arder e fica tudo muito bem. Mas depois existem que não é chamado ou não é considerado como incenso, mas que funciona como um incenso. Existe, por exemplo, o pau santo. Existe a sálvia branca, que são componentes que trabalham na limpeza espiritual e que trabalham como ação de incenso e que deixam um cheirinho no ar também muito bom, com uma força ainda maior do que os incensos que nós compramos. E esses são naturais. O pau santo, para quem não conhece, é um pau. É um pedaço de madeira que é cortada de uma árvore específica que só existe na Amazónia e que tem para além de um cheirinho extremamente agradável, tem um poder de limpeza e de purificação no nosso ambiente extremamente forte. Para quem é terapeuta, para quem gosta de meditar, para quem quer pura e simplesmente estar assim ali naquele ambiente sereno, zen, acender um pau santo, passar ali à sua volta, passar no quarto, na sala, na casa, cria logo aquela serenidade, aquela tranquilidade, cria ali um efeito estrondoso. E é natural, porque ali não tens químicos, não tens carvão, aquilo aí é madeira que tu acendes com um fósforo ou com isqueiro. O único senão é que ele demora a acender. Pois. E lá está, é muito mais prático tu pegares numa vareta, chegas ali, já está. E então, aparentemente, dá menos trabalho, a ação é a mesma. Não é bem assim. Digamos que há degraus e há umas coisas que funcionam de forma mais forte do que outros, não invalidando umas e outras. Exato. Porque eu também tenho os incensos, eu própria também coloco na minha sala e no meu espaço vários incensos. Normalmente eu opto muito pelos de cone. Eu gosto muito mais dos de cone do que os de vareta e ando sempre lá com eles também pelo centro a arder, mas volta e meia contraponho muito entre o incenso, o pau santo e a sálvia branca também. A sálvia branca é sálvia, é uma erva, não é prensada, unida com uns fios, tipo uma tocha que se apresenta. Sim, que também acende-se com facilidade através de um isqueiro ou de um fósforo e depois tem várias utilizações. Tu acendes, sai aquele fuminho como sai no incenso, tu passas no espaço, no ambiente à tua volta
e depois a sálvia acaba por abafar, quando não houver mais energia que precise ser queimada, e depois tu podes voltar a reutilizar numa próxima vez. Então, a nível de utilizações, uma sálvia branca e um pau santo dá para imensas utilizações. E quem conhece, quer um quer outro, sabe perfeitamente o poder de limpeza que um e outro têm e consegue perceber a diferença que tem quando acendem só um incenso normal, seja da linha que for, ou por exemplo acendem um pau santo ou acendem uma sálvia branca. São energias totalmente diferentes. O que acontece em relação aos incensos é que existe aí uma data de coisas no mercado à venda. Tu vês incensos para o amor, tu vês incensos para o olho gordo, tens os incensos de Nossa Senhora, tens o incenso, sei lá, a nível de nomes na caixa. Embora, principalmente os de erva, porque aqueles que vêm com o nome deste, daquele, daquele outro, eu não posso, se eu não conheço a marca, eu não sei o que aquela é composta, não é? Porque os incensos, como é um conjunto de ervas, ao serem produzidos, eles têm uma mistura, por exemplo, lavanda, de alecrim, disto ou daquilo. Os que dizem que são os do Arcanjo Miguel, ou de Santo António, da Virgem Maria, se eu não conheço a marca, eu não sei que composição química é que aquele incenso tem. Mas aqueles incensos que tu compras, que diz que é de alecrim, que é de alfazema, que é de jasmim, porque tu também encontras só os de ervas, ou de sal grosso também. Esses, tu sabes que, à partida, aquela erva está ali na composição daquele incenso. Logo, tu podes atuar, se sabes que alfazema vem para tranquilizar, estás ansiosa, agitada, então tu podes sim chegar e acenderes um incenso. Aqui o segredo, independentemente do que diz na caixa, o segredo é a intenção que nós damos quando acendemos um incenso. É aqui que muitas pessoas acabam por pecar. Muitas pessoas olham para os incensos para dar o cheirinho. Eu já falei nisso em relação às velas. E esquecem-se que a força de ação de um incenso é muito poderosa. O fumo que é libertado é ectoplasma. Há um estudo que eu agora não sei o nome e acho que é dificuldade até de encontrar na internet. Mas houve um fotógrafo que fez uma experiência com um incenso em que, quando se acendia o incenso, colocava-se determinadas palavras. A mesma base do estudo da água que eu já falei aqui anteriormente, em que a composição da água se altera conforme as palavras. Este fotógrafo, o que é que ele fez? Ele acendia os incensos e, ao acender o incenso, colocava a intenção. Acendo o incenso, digo amor, gratidão, por aí adiante. E cada incenso que ele acendia com aquela determinada palavra, ele depois fotografava a fumaça, né? com um fundo, só mesmo para se perceber a fumaça. Se pesquisarem um bocadinho na net, vão encontrar pelo menos meia dúzia de fotos, até porque elas têm direitos autotutoriais e fica difícil de por vezes elas aparecerem. Mas vocês vão ver a beleza, as formas que o fumo cria perante as palavras que são ditas. E a beleza que algumas dessas formas apresentam, o que a fumaça depois se transforma. Isso aos olhos, aos nossos olhos, perante aquilo que nós olhamos, nós acendemos incenso, nós vemos aquela fumaçazinha cinzenta a sair, mas não vemos a ação que está por trás, certo? Esse estudo revela o quanto aquela energia que nós colocamos ao acender um incenso se transforma numa vibração que depois vai entrar no nosso espaço e que vai entrar em nós também. Percebes? Portanto, isto é para que os nossos ouvintes, se eles quiserem pesquisar na internet, é o estudo, eu acho que é estudo dos incensos, ou o fotógrafo. Eu estive a fazer os trabalhos de casa, mas agora estou a ter uma branca. Eu acho que é Curilo ou Curinha, assim uma coisa qualquer, fotógrafo Curinho qualquer coisa, acho que é assim, se não estou em erro, em que apresenta-se imagens lindíssimas, que é a vibração que entra em nós e na nossa casa quando nós estamos a acender e a ativar um incenso. Por isso, para os nossos ouvintes, nunca acendam um incenso sem dar
uma intenção. Porque se vocês acenderem um incenso só para tirar o cheirinho, aquela vibração é essa mesmo. A Marta está a pesquisar, não sei o que é que ela escreveu, mas essa é uma delas. Estudo de incenso com fotografia. Prontos, essa que a Marta está a ver agora é uma das fotos. Não há muitas disponíveis por causa dos direitos autoriais. E muitas vezes pedem para aceder a outras páginas que se pagam e não sei o que, não sei o que mais. Mas a verdade é isso, é a beleza que o fumo, não é só a beleza, é a energia Se vê daqui na fotografia. que fica, é uma coisa, porque isso é a energia que fica ativa quando nós damos a intenção ao acendermos um incenso. Que é muito importante que os nossos ouvintes tenham esse hábito, acender um incenso, nem que seja lá para tirar o cheirinho da comida de casa, mas deem uma intenção. Eu acendo este incenso para harmonizar este meu lar. Eu acendo este incenso para tranquilizar esta família. Eu acendo este incenso para que a paz reine aqui dentro desta casa. Por exemplo, são exemplos de intenções que vocês devem dizer, acender, mesmo quando, pura e simplesmente, só querem tirar o cheiro da comida de dentro de casa. Isso porquê? Porque o fumo que é libertado pelo incenso é ectoplasma. De que é que os encostos se alimentam? De ectoplasma. Se vocês acendem um incenso e não dão uma intenção, fica ali uma energia, fica ali uma vibração sozinha, a atuar na vossa casa, e nós estamos num mundo em que vocês têm a quantidade de quantos milhões de almas estão à espera de entrar no processo reencarnatório? São muitos milhões de almas que estão aqui perdidos e que não têm hipótese, possibilidade de entrar no processo reencarnatório, até porque cada vez mais nós, seres humanos, temos menos filhos e, como tal, há menos pessoas a nascer, há mais pessoas a morrer e automaticamente a fila para o processo reencarnatório fica muito grande, e do outro lado depois o processo espiritual de cada um fica, porque no fundo depois eles ficam muito ansiosos para entrar novamente neste ciclo terreno, não têm a possibilidade e então acabam por seguir caminhos que vêm atormentar. Se vocês, o incenso, eu volto a repetir, o incenso é uma vibração muito boa para limpeza, purificação, harmonização. Mas se vocês não colocarem uma intenção, vocês vão acabar por puxar encostos para a vossa casa sem terem consciência daquilo que estão a fazer. E depois as coisas começam a andar para trás, começa a haver discussões, começam a ouvir coisas estranhas dentro de casa e uma data de acontecimentos que podem surgir e vocês nem se apercebem muito bem porquê. E muitas vezes vem de um simples incenso que acendem, ou até de uma simples vela, como eu já falei, sim, das simples tea lights pequeninas, que muitas vezes as pessoas também gostam de acender, que também, também há velas de cheiro, e que vocês não colocam intenção, aquela energia fica ali vazia, em ação, uma alma cá de praia qualquer de algum sítio, que não precisa ser nosso familiar, vai sentir aquela vibração e vai vir-se ligar àquele ponto de energia, e através de depois vem uma data deles. Portanto, a primeira lição é mesmo dar uma intenção ao acender o incenso. Não sei se ainda temos mais tempo ou não. Vamos só fazer aqui uma pausazinha e já voltamos para continuar o nosso tempo. O Centro Holístico pode ajudar com as mais diversas terapias ao seu dispor. Tarot, Reiki, mesa radiónica, terapia multidimensional, limpezas espirituais, leitura da aura e muito mais. Tudo a pensar no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Dispomos também de várias formações nas áreas. Marcações e informações pelo 938-658-574. Susana Osório Centro Holístico, em Areias, Santo Tirso. Consulte os nossos serviços em www.susanaosório.pt. Ora, continuamos nós com o tema de hoje, falamos de incensos. Se quiseres ir às redes sociais também da Susana, tu tens, com certeza, já falaste, como tu dizes. Sim, eu tenho um direto a falar já dos incensos também. Em relação às ditas imagens, eu já andei à procura para poder publicitá-las também na minha página.
Eu ainda não consegui fazer muito por causa dos ditos direitos, Sim, os direitos do autor que não é permitido, mas basta pesquisar. Portanto... Sim, se fizerem estudo do incenso em fotografia, aparece-vos uma imagem da BBC Brasil que diz fotógrafo cria qualquer coisa, que agora fugiu-me, está aqui, exatamente. Exato, as imagens estão sempre sujeitas ele tem imensas, tu estás a ver uma em forma de coração em que o efeito que o fumo cria é como se fosse um coração que se forma na fumaça. Sim. Mas existem uma data, o estudo tem muitas fotos e existem imagens lindíssimas com uma vibração que só de olhar para a fotografia já dá uma calma, consegue-se entender a ação do incenso quando nós acendemos. E as pessoas perguntam muito qual é que tipo de incenso é que eu acendo, como é que eu faço, não é? Tem muito esse tipo de dúvidas. Eu sou muito apologista de nós, antes de escolhermos o incenso pelo nome que está na caixa, escolhermos para aquilo que nós intuímos, para aquilo que nós sentimos. Primeiro o cheiro, claro que tem logo uma importância muito grande na escolha do incenso, né? Porque vai haver cheiros que me podem provocar algum incómodo, algum mal-estar, porque não se enquadram comigo, e há outros que se adaptam melhor a mim. E antes de escolhermos qualquer incenso, é tentar perceber o aroma dele, porque depois ao arder é aquele cheirinho que nós vamos depois respirar. E essencialmente aquilo que nos puxa é sentir, olha, mas eu quero fazer um pedido para o amor. Deveria ser um incenso de rosas, tem que acender um incenso de rosas. Até podem acender um incenso de rosas, porque rosas está diretamente relacionado com o amor. No entanto, apetece-me acender um de alecrim, ou de jasmim, por exemplo, ou do sangue de dragão, qualquer outra coisa. Está errado? Não está errado. Se eu quero acender um incenso para fazer um pedido para o amor, mas eu até sei que rosas é que eu deveria acender, mas puxa-me acender sangue de dragão, é porque aquilo que precisa de ser trabalhado, aquilo que precisa de ser purificado, queimado através da ação do incenso e da purificação do fumo, precisa de ir mais de encontro com a vibração que o incenso de sangue de dragão, que é mesmo de limpeza profunda também, vai exercer na minha linha do amor, ou no meu pedido do amor. Porque quando nós acendemos o incenso, reparem, nós estamos a trabalhar com o fogo, nós estamos a trabalhar com a terra e nós estamos a trabalhar com o ar. Estamos a trabalhar com 3 elementos extremamente poderosos. Nós estamos a queimar, a transmutar, a purificar através do fogo. Lembram-se das salamandras que eu falei no programa dos elementais? Nós estamos a trabalhar com o poder da terra, que é a firmeza, nós estamos a firmar ali o nosso pedido, e a terra está representada no corpo do incenso, e estamos a trabalhar com o elemento ar, que é a fumaça que sai, e o ar vai entrar em nós, vai trabalhar no nosso mental, vai trabalhar no nosso racional, vai nos ajudar a obter a clareza, vai nos ajudar a obter o discernimento de dentro da situação que for. E nesse exemplo do amor, se eu quero fazer um pedido para o amor, mesmo que eu saiba que as rosas é que vão trabalhar nesse sentido, posso acender um outro qualquer que a minha energia puxe para eu fazer. Muito importante, uma coisa que eu me deparo muito é a dependência que as pessoas têm de serem validadas quando sentem alguma coisa no plano espiritual. Vou tentar dizer de outra maneira. O exemplo dos incensos. As pessoas estão sempre muito dependentes, por exemplo, que eu diga, olha, acenda este incenso, porque este incenso é que faz bem. Mas esse incenso, o incenso de rosas, porque as rosas trabalham nessa energia, à partida é assim o que faz bem. Mas se o coração daquela pessoa, a alma daquela pessoa, estiver a puxar para o outro lado qualquer, o que é que a pessoa deve valorizar? Aquilo que é a minha indicação ou aquilo que a alma dela está a dizer? Elas devem valorizar aquilo que a alma dela está a dizer. E isso é criar uma certa dependência. Mas nós, seres humanos, estamos muito habituados a criar uma certa independência, mas nós, seres humanos, estamos muito habituados a ter dependência das pessoas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Porque as pessoas acabam por, de uma coisa simples, complicarem muito. O incenso basta a intenção.
E o incenso, seja que incenso for, aplicam àquilo que lhes faz sentido. Pela vibração que a planta está a irradiar naquele momento da energia daquela pessoa, pelo cheiro que o incenso vai pôr, seja pelo que for, porque olharam para a caixa e a energia da cor da caixa, do desenho, do que for, foi aquilo que puxou, foi aquilo que intuiu. Então é esse incenso que as pessoas devem comprar. E não tanto se diz que é para o olho gordo, ou porque diz que é para a abertura de caminhos, ou porque é para a abundância, porque, seja lá para o que for, não é? Porque a nível de caixas existem muitos, como eu estava a dizer. Então devem sim parar para sentir. Porque se vão ativar depois uma caixinha de incensos bem com 15 varetas ou com 15 cones, são 15 vezes que nós vamos acender aquele incenso. Aquilo tem que fazer algum sentido para mim. Tem que ter alguma ligação com a minha energia. Não vou comprar só porque me disseram que fazia bem. E eu não sinto que me faz bem. Porque eu acender só porque o outro me disse que fazia bem, sem eu sentir que faz bem, que verdadeira intenção é que eu estou a colocar? Que energia de ação é que eu estou a colocar ali? Não estou a colocar nada, certo? Portanto, acima de tudo, é muito importante que quando os nossos ouvintes forem comprar um incenso, que olhem para as caixas, seja pelo cheirinho, seja pela cor da caixa, seja pela erva que possa estar lá, que puxe. Tentem seguir a intuição deles e não tanto aquilo que lhes é indicado, porque antes de ouvirem o outro, eles devem ouvir a eles próprios. No entanto, podem ter noção de que os incensos trazem uma função. Nós, quando compramos um incenso de sálvia branca, sabemos que a sálvia branca vem trabalhar numa limpeza profunda, num contexto de purificação muito grande, que vem limpar miasmas, são os tais bicharocos que eu já falei, vem limpar formas de pensamento. Então, quando eu olho e estou a comprar e vejo uma caixinha de sálvia branca, porque eu gosto do cheiro, porque eu sei que ele é poderoso, então posso-me puxar para eu comprar aquele. Sabemos que a lavanda trabalha no contexto do relaxamento, na tranquilidade, então eu posso comprar a lavanda porque estou a estudar e preciso de momentos tranquilos, porque ando muito agitada, muito estressada e eu sei que se tiver a ouvir uma música ou até mesmo arrumar a casa, por exemplo, e que se acender o incenso de lavanda vai-me criar aquela tranquilidade, aquela harmonia dentro de mim. Temos um incenso de jasmim que vem trabalhar muito na harmonia da casa, das pessoas, do lar, trabalhar na energia do amor entre as pessoas, por exemplo. O incenso de sangue de dragão, o sangue de dragão vem para limpar espíritos obsessores. Não que ele limpe profundamente, como é que eu vou te explicar? O incenso, quando nós ativamos um incenso de sangue de dragão, nós vamos criar... Gosto muito do cheirinho. Nós vamos criar uma energia de repulsa. Sabes como quando nós colocámos... Antigamente a minha avó colocava naftalina nos armários, não é? Para as traças. Para as traças. Faz aquele... As traças não deixam de existir. Simplesmente o cheiro afastava. Exato. É a função que o incenso, o sangue de dragão, faz. Se houver uma casa que tem um encosto, tem que fazer uma defumação muito mais profunda para o afastar, para se libertar daquela energia. Mas sempre que ativam um incenso, afasta, repele aquela vibração, pelo menos durante um período de tempo, e ajuda bastante. Portanto, o sangue de dragão é muito bom nesse sentido. Estou a tentar aqui falar de alguns que eu tenho e que eu gosto. O de canela. Também tem. O de canela é muito bom se nós formos fazer pedidos para a parte da abundância, para a parte da materialização, não só da parte financeira, mas como objetivos, negócios que nós queremos concretizar, porque trabalha muito na parte material, na parte do obter os bens. Portanto, o de canela trabalha muito nesse sentido. Depois há também o incenso de incenso e de mirra, que aqui os nossos ouvintes podem adquirir em cone, em vareta também acho que tem, mas podem fazer a fusão do incenso e da mirra em pó. Só que dá mais trabalho. Acaba por ser mais natural, tu teres o pozinho do incenso e o pozinho da mirra, colocares num carvão, naquelas rodinhas de carvão litúrgico, só que dá trabalho porque tens que acender o carvão e tens que demorar um bocadinho de tempo e tens que ir deitando o pozinho em cima do carvão para libertar o fuminho. É mais trabalhoso. Mas, voltando a dizer, comparando uma forma de atuar
com a outra. vareta, o do carvão acaba por ser muito mais forte, embora a energia seja a mesma, mas a força de atuação é muito mais potente no carvão do que na vareta ou no cone. Mas é muito mais simples acender um conezinho. Eu sou-te sincera, eu desde que conheci os cones que me trouxeste, já nunca mais comprei de vareta. Não, esses cones que nós temos no centro são muito bons porque, e eu falo por mim, mas são muito bons porque não têm muito o contexto de resíduo do carvão. E tu consegues sentir o aroma. Só. É que fica assim, não incomoda, e depois lá está, escolhendo o que te faz sentido para ti. E eu volto também, é como tu dizes, não é? Tenho lá os 3 numa gavetinha que eu chego a casa, abro, e quando me apetece, abro. E tu tens dias que olhas e sentes, hoje é para aqui. Aquilo, exatamente, e é aquilo que me apetece. E é como tu dizes, às vezes não dou a intenção que se calhar era para aquele. Mas não é quando tu dizes o da canela traz abundância. Eu às vezes gosto de cheiro a canela, mas quando olha, liberta aqui o ar das energias mais pesadas e fica ali aquilo ali. Não é porque não faço a intenção daquilo realmente. O salvia branca adoro e o sangue do dragão também. Porque são os 3 que eu tenho em casa, portanto, que te pedi. E a partir daí realmente faz-me mais sentido os cone, porque, e agora estava aqui, quando estavas aqui a falar, estava aqui a ver as fotografias que realmente é como tu dizes, os cone parecem muito mais naturais do que os de vareta, né? Os de vareta dá a sensação que passam ali por um processo mais... Atenção, também isso que eu queria dizer, e não querendo aqui ferir suscetibilidades, há cones e cones, porque os que eu estou aqui a ver em termos de fotografia, os incensos de cone, não tem nada a ver com o que tu às vezes encontras aí em algumas lojas, que aquilo é uma coisa que não é parecida com nada, não é? Por isso é mais tóxico, outra coisa qualquer. Por isso é que eu digo para que não vão só pela caixa, tentem sentir o cheiro, porque mesmo ao sentirem o cheiro na base da caixa, com a caixa fechada, se colocarem a caixinha ao nariz e sentirem o aroma, já vão sentir quando o incenso tem algum componente que não é só... Ou melhor, quando ele não é tão puro, não é? Percebe? Porque ele tem uma produção, ele é feito em fábrica. Os incensos que eu vendo, eles vêm todos de fábrica, eles não são artesanais, certo? Claro. Mas há uns que são mais puros do que outros. Sim, estamos a falar em questão da componente, como são feitos e tudo mais. Quem teve a oportunidade de estar em países em que isto é uma prática comum, não é? Falo Tailândia, essas coisas todas. Tanto que as pessoas usam os incensos todo o dia como ofrendas aos deuses e às divindades. Tu vês efetivamente, depois vens para o teu país e queres procurar um incenso e pronto, e passas nas lojas. Mas os de lá são diferentes dos daqui. Exatamente. Passas nas lojas de esquina, que eu digo aí, que tem porta assim, hoje em dia, não é? E vês caixinhos, incensos, XPTO, esquece, não tem nada a ver, porque eu quando viajei, uma das coisas que eu costumo trazer nesses países, incensos. São os incensos. E enquanto tive os incensos que vim de lá de fora, eu usava-os muito e era realmente, sentias ali... Ficava-te só aquele cheirinho. É o cheiro da planta, o cheiro do próprio incenso. Muito leve. Os que tu às vezes compras aqui, porque, olha, vou levar, que até tem. Tu notas logo, e eu noto porquê? Porque eu tenho alergias e sou sensível. Quem tiver esse aspecto, ressente-se mais. E eu noto logo a diferença quando aquilo tem tudo menos o incenso. Não é? Tem tudo menos aquilo que tem que ter. Não é mesmo? É mais tóxico, incomoda, fica assim uma coisa pesada porque não estamos a queimar só o incenso, não é? É o que tu estavas a dizer há bocado. É isso, e depois mesmo no plano espiritual, porque quando nós ativamos um incenso, nós estamos a trabalhar e a ativar uma força de ação, uma energia. Se a base da energia está tóxica, o que é que nós vamos libertar? Uma energia não pura, uma energia também tóxica. Então é muito importante que tenhamos à mão um incenso o mais puro possível. E lá está, eu às tantas até peco com este programa, porque eu acabo por estar, entre aspas, a mostrar aos nossos ouvintes
uma realidade que passa ao lado de muita gente. E eu vendo os incensos, eu vendo os de cone, também vendo os de vareta, tenho vários fornecedores, e às tantas eu tento pecar por estar a mostrar esse lado. É claro que eu prefiro muito mais os meus de cone do que os de vareta, a realidade é essa. Mas é a realidade também. E vê-se muitos, e mesmo nos que eu tenho na loja, que não tenho agora não, mas quando uma pessoa experimenta quando eu experimento um fornecedor novo e que vou vendo outras marcas para ter variedade, eu até posso fazer uma encomenda hoje de um determinado produto, mas depois eu sinto, se não fizer sentido, depois já não compro mais, esgotando aquele acabou, mantenho a base porque é aquilo que me faz sentido, porque é muito importante não só a força espiritual, mas também a força física. Nós estamos a respirar aquilo. Exatamente. Nós estamos a levar o fumo do incenso para os nossos pulmões. E nós estamos numa era em que a poluição se faz sentir em todo lado. Se eu vou estar ainda a inalar uma coisa que me vá prejudicar internamente, e eu posso ter crianças com bronquite, eu posso ser asmática, eu posso ter alergias, eu não preciso de ter que deixar de trabalhar com este aspecto espiritual, porque é importante e porque me faz bem, porque me vai prejudicar no meu contexto de saúde. Eu posso tentar encontrar algo que me crie aqui o equilíbrio. Eu não me prejudico a nível de saúde, mas também consigo, porque eu gosto do cheiro, porque me faz sentido eu estar no meu altar, acender um incensozinho, dizer uma oração, criar aqui o meu contexto de tranquilidade. E uma coisa não precisa de afetar a outra. E é nesse sentido que eu quero também deixar aqui para os nossos ouvintes, porque nós não podemos olhar para isto só como ok, o incenso é extremamente importante e benéfico a nível espiritual, mas não deixa de ser uma coisa física que entra no nosso mundo físico. Exatamente. E na nossa saúde e na nossa respiração. Então é muito importante nós também vermos as coisas por esse prisma. Não vamos ser tudo só tudo ao céu e nada à terra, porque tem-se ter aqui este equilíbrio. Agora, os nossos ouvintes podem sim e devem sim sempre escolher pela intuição que têm. É muito, muito, muito importante. E uma coisa que os nossos ouvintes podem fazer, para quem costuma ter ou tem assim um espaçozinho, que eles que dizem que é um altar deles, quando forem fazer uma oração, quando forem fazer um pedido, podem sim acender uma vareta, um conezinho, porque na hora em que estão depois ali a orar, a conversar com Deus, com a ação do incenso, e porque as palavras, porque as emoções vão estar direcionadas para aquela oração, até mesmo a oração vai ter um potencial maior. De uma forma brincalhona, mas simples também. Imaginem que ao fazerem a oração e o fuminho saindo do incenso, em que ele vai subindo, para estar aquela sensação que está aí para o céu, que o vosso pedido, que a vossa oração está a ser levada até Deus, até a entidade com a qual vocês estão a conectar. E se vocês tiverem isso em mente, se acreditarem nesse efeito, vamos dizer assim, a vossa oração, o vosso pedido, tem uma força de ação muito, mas muito maior. Portanto, quem tem um cantinho que chama altar, aquele lugarzinho que gosta de estar ali a orar, conectada, acender um incensozinho é importante. Uma coisa, acender incensos é importante que acendam em número ímpar. Existem determinados rituais que vocês podem fazer, coisas simples de purificação. Eu, por exemplo, tenho no YouTube de limpeza também, em que fazemos com 3 pauzinhos de incenso a passar na porta. É sempre muito importante acender os incensos em número ímpar. Seja em cone, em vareta, ou o que for, sempre em número 1, 3, 5, 7, por aí adiante, está bem? Mesmo em contextos de ritual, que muitas vezes as pessoas fazem determinados rituais, porque acendem a vela, e há rituais que pede para acender não sei quantos incensos, da esquerda à direita, para cima e para baixo, sempre em número ímpar, nunca em número par, por causa também da força de ação que eles vão acabar por exercer. No entanto, se vocês quiserem acender em casa, vocês podem acender somente um incenso, que não há problema nenhum, não precisam também de pôr a casa toda cheia de fumo. Para terminar, mas quando sentirem que a vossa casa está muito, muito, muito pesada, optem sempre por uma defumação,
Que Sim, aí senhor. vocês Não têm. substitui, uma coisa não substitui a outra. Não, e aí vocês têm a certeza que toda a energia densa e negativa, aí essa desaparece e o incenso ficará no contexto de purificação e harmonização mais simples. Fica no entretanto, que não se vai andar a fazer deformações todos os dias. Exatamente. Ora bem, fechamos então aqui esta nossa primeira parte. Hoje o tema foi sobre os incensos. Daqui a pouco vamos regressar, já sabe, para o Astral da Semana e também para as perguntas dos nossos ouvintes que têm estado aqui a chegar ao longo da manhã. E eu no início da hora vou então vos dizer novamente o número de telefone para o qual devem enviar as mensagens aqui para que a Susana possa responder.